Isso é batata, olha para aqui. A alegria das brincadeiras com a mãe transforma-se em tensão no momento de ir para a creche. Dá, mãe. Eu noto que ele está muito mais nervoso. Ele chora todos os dias na creche. Ele já chora no carro quando percebe que está a chegar à creche. Ele ainda só tem 18 meses, então para ele é estranho não ver a cara das educadoras. As educadoras usam máscara como recomenda a Direção-Geral da Saúde. Eu decidi falar com a direção da escola dele, por exemplo, falar nessa questão das máscaras, que não há necessidade de estarem o dia todo com as máscaras, que há outras opções que poderemos utilizar, e a resposta é sempre, eles habituam-se. Olá, antes de começar este vídeo eu tenho que fazer aqui um pequeno disclaimer, eu tenho que fazer uma isenção de responsabilidade. Este vídeo não é um vídeo que vai falar sobre a utilização ou não da máscara em ambiente pandémico. Este vídeo não é de todo um aglomerar de estudos científicos para provar aquilo que as teorias da conspiração possam andar à procura. É para o lado que eu durmo melhor saber se o adulto é a favor ou é contra a utilização de máscara. É para o lado que eu durmo melhor saber se eles defendem ou não uma alegada dificuldade ou uma doença provocada por máscaras, ou então até a total utilização de máscara poder ser um símbolo tendencioso de controle social. Após ler exaustivamente estudos sobre toda esta situação pandémica, estou a falar de estudos que são realmente estudos científicos. Não estou a falar de publicações no Facebook, não estou de todo a referir-me a coisas que acham, nem coisas que se diz. Pessoalmente eu posso explicar porque é que eu uso máscara. Eu uso máscara por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, eu uso máscara por uma questão de respeito pela sociedade. Na sociedade habitam outras pessoas, nós vivemos em grupo e numa sociedade em que vive em grupo existem regras. A partir do momento em que, para um controlo pandémico, de uma forma errada ou não, a sociedade define que determinados ambientes devem ser visitados apenas e só com máscara, cabe-me a mim cumprir porque vivo em sociedade ou então abandonar a sociedade por completo porque não me identifico com ela. Depois, eu uso máscara porque tenho um dever cívico. Este dever cívico é um dever que devia ser óbvio a toda a gente. Porquê? Todas as pessoas têm uma perspectiva de vida, todas as pessoas possuem uma forma de estar no mundo e temos que admitir que muitas pessoas vivem no medo, independentemente de ser justificado ou não. Temos que admitir que há muita gente que vive no medo, há muita gente que vive numa total preocupação, algum desalento e desespero. Eu não quero de todo que a minha não utilização de máscara vá provocar processos de ansiedade, processos de medo e até ataques de pânico a outras pessoas, porque é um dever cívico de coabitação num ambiente social. Por fim, é importante que se saiba que, embora eu considere que a utilização de máscara é apenas e só mascarar a situação, eu uso máscara porque eu quero fazer parte da solução e não do problema. Se eu estiver a fazer e praticar ativismo contra as máscaras, eu não estou de todo a ser parte da solução. Eu posso continuar a explicar como se passa, mas eu tenho que me cingir a regras que não são necessariamente regras que me são a controlar. Não, eu não acho que o Estado esteja aqui a controlar-me e muito menos vivo com medo do vírus. Se acham mesmo que vivemos com medo do vírus, se acham mesmo que os governos têm uma certa cabala para controlar o mundo, pois acordem, nós já vivemos em escravatura social há quase 200 ou 300 anos.
Agora vamos ao que interessa. O que interessa é que nesta reportagem da RTP, por causa das questões de contenção pandémica, por causa das definições, das regras e também por causa de todas as recomendações que têm sido feitas desde a Organização Mundial de Saúde à nossa DGS, aquilo que tem acontecido é que há excessos e há excessos que vão além daquilo que é pesar corretamente os prós e os contras para a nossa sociedade. Controlar esta pandemia está-se a tornar num pandemónio, em especial neste caso que apresentei na abertura de vídeo. Este caso que apresentei na abertura de vídeo fala-lhe de que crianças muito pequenas estão a ser abalroadas na sua evolução, no seu crescimento biológico, no seu crescimento corporal e também, obviamente, no seu desenvolvimento mental. E atenção, este vídeo não é também sobre a inevitável pandemia mental, de doenças de foro mental, de questões gravíssimas que estamos a provocar aos nossos adultos, aos nossos jovens. Este ainda é um vídeo que tem um centro mais importante. Estamos a falar de bases neurológicas de desenvolvimento essencial da sua criança. Aparentemente, a nossa sociedade fez algumas decisões sem levar em conta questões científicas muito importantes. O ser humano passa por um processo de evolução pessoal, de evolução corporal, de evolução mental, e este processo é fulcral porque ele aborda o nosso crescimento neurológico, em especial nos primeiros 5 anos de vida. Este processo toma o nome de processo de mielinização do sistema nervoso. Eu sei que é assim um nome mais caro, o processo de mielinização do sistema nervoso é um processo que se dá quando a bainha de mielina vai encapar o nosso sistema nervoso central ao longo dos primeiros 5 anos de vida. Imagine isto como se estivéssemos a falar de um cabo de cobre para fazer passar eletricidade. Se não tiver aquela capa de PVC, há uma perda de energia e até uma quebra total de passagem energética. Com a capa de PVC nós estamos a conseguir controlar, orientar e fazer com que toda a energia não tenha perdas e tenha uma capacidade elétrica funcional. E sim, o nosso sistema neurológico funciona maioritariamente por impulsos elétricos através das nossas sinapses. A questão aqui é que durante os nossos primeiros 5 anos esta mielinização do nosso sistema nervoso é aquela que nos vai dar capacidades de determinar, entender, conhecer, viver no nosso mundo exterior, e é isso que vai dar-nos os nossos traços de caráter, as nossas formas de atuação e até condicionar os nossos comportamentos para a vida toda. Sim, eu disse para a vida toda. Sim, parece que estou a ser exagerado, mas se calhar sou só eu que digo. A máscara tapa uma boa parte do rosto, não é? Nós estamos constantemente a avaliar a comunicação não verbal das outras pessoas. E é através dessa comunicação não verbal que nós nos sentimos mais ou menos seguros com determinada pessoa. E nas crianças, quanto mais pequenas forem, mais imaturo é esse mecanismo de avaliação. Nós adultos conseguimos racionalizar que a pessoa se está a distanciar de nós por causa do vírus, não é? Neste caso especificamente. Não porque não gosta de nós, não porque não quer estar ao pé de nós. Uma criança precisa desse contacto físico para se autorregular e para crescer saudável. E se isso lhe for negado, aquilo que ela vai interiorizar, por muito que o discurso, que a parte racional diga isto não é por tua causa, é só porque agora não podemos, aquilo que ela vai interiorizar é que ela não merece esse contacto, que ela não é digna desse contacto. Acho que há muito este foco de que é uma coisa temporária e as crianças adaptam-se. E 1 ano na vida de uma criança é muito tempo. É tempo suficiente para criar estruturas neuronais que podem ficar para o resto da vida. Para toda a vida, sim. Para toda a vida. A mielinização do sistema nervoso central e também a maneira como o nosso sistema límbico tem o seu crescimento, o seu desenvolvimento é essencial para a vida toda. Sim, isto parece algo escatológico, parece que estamos aqui a falar de algo que o mundo irá acabar para estas pessoas que estão a ser maniatadas a determinados comportamentos que vão interferir, mas é verdade que vão mesmo interferir. Isto chega ao ponto de eu poder-lhe contar que este processo começa já lá na gestação
Ou seja, ainda a criança é feto, ainda a criança está em crescimento. Aquilo que vai acontecer é que ela já está em desenvolvimento. A sua bainha de mielina está a começar a encapar o seu processo cerebral. Aliás, esta é uma fase que neurologicamente, psicologicamente, na psicanálise e a qualquer nível da ciência deveria ser minimamente conhecida e respeitada para sabermos que não devemos fazer determinadas ações às nossas crianças em pelo menos até os primeiros 5 anos. Esta primeira fase, ainda na altura da gestação, vai determinar a forma cerebral, porque é a zona cerebral que está a ser encapada pela bainha de mielina. Vai determinar os comportamentos mentais, a imaginação, a criação da criança. Depois a criança nasce, depois a criança tem que se dar com o mundo. Vem a fase da amamentação. Quem teve filhos deve lembrar-se. É uma fase extremamente oral, é uma fase em que a criança está a desenvolver as suas primeiras ligações ao mundo. E nós sabemos que nestas fases, ou na fase seguinte, em que a criança já está no processo de desmame, em que está a lidar com o seu ambiente, está a aprender a lidar com pessoas, nós sabemos que de facto é o rosto humano que elas procuram. É o rosto humano onde elas encontram aquilo que necessitam. É no toque, é no contacto físico que estas crianças fazem o seu desenvolvimento. Como é que eu posso olhar para si como adulto que sou e treinado em programação neurolinguística, e como é que eu posso identificar o seu sorriso? Eu sei técnicas, porque se estiver de máscara eu consigo, e certamente em casa também consegue, entender pelos movimentos das rugas da expressão. Porém, diga a uma criança para entender, seja qual for a sua expressão mental, a sua expressão facial e a forma como o seu rosto se move se estiver de máscara. Existem maneiras de controlar isto, existem muitas alternativas e deveria, isso sim, ser obrigatório ter cuidado com o futuro das nossas crianças, com o futuro do nosso país. Afinal de contas, nós não temos que manter um país bonito para as nossas crianças, nós temos que dar crianças bonitas ao nosso país. E sim, obviamente, quando estou a falar de bonito, não me estou a referir à beleza. Não vá toda esta moda de se ficar ofendido por tudo e por nada online pegar também com este vídeo. Portanto, se é pai de uma criança, pai ou mãe, obviamente, se é pai de uma criança que tem menos de 5 anos, que ainda está no seu desenvolvimento neurológico essencial e fulcral, está a passar pela sua mielinização do sistema nervoso, é essencial ter um trabalho extra, é essencial ter uma atenção na escolha do local onde expõe as suas crianças e a maneira como estas crianças estão a ser controladas e levadas. Por exemplo, uma criança que não tenha a capacidade de poder tocar, de poder sentir contacto físico numa altura de amamentação, ou uma criança que não possa expressar e entender a expressão dos outros numa fase de desmame, irá criar alguns traços de caráter extremamente perigosos, extremamente pesados, que vão criar dores que sim vão ficar ali na vida toda e que nós podemos não nos lembrar daquilo que nos aconteceu antes dos 5 anos, mas a verdade é que ainda hoje as nossas maiores dores são nascidas, são comportamentalmente seguidas por causa de tudo o que nos aconteceu antes e até aos 5 anos. Eu acredito que de alguma maneira possa estar a considerar que isto é um exagero da minha parte, mas se ouviu o meu disclaimer, a minha isenção de responsabilidade de início do vídeo, deve notar que eu estou-me a preocupar maioritariamente pelas nossas crianças e pelo futuro delas. Não estou e poderia estar aqui a falar das aberrações que vamos vendo a acontecer nas nossas escolas públicas, que estão inevitavelmente a toldar, moldar os comportamentos dos nossos jovens. Mas não é disso que estamos a falar ainda. Estamos a falar de coisas muito mais essenciais e que aparentemente parece que se esqueceram que uma criança até aos 5 anos passa por um crescimento neurológico que é essencial.
Se quiser saber um pouco mais sobre isto e sem ir muito além, sem estarmos aqui a entrar em grande detalhe, aquilo que eu lhe digo é que pode visitar reanimatica.com, onde vai conhecer, onde vai saber um bocadinho mais sobre isto e entender como é que este processo de mielinização do sistema nervoso muda e molda, seja as suas crianças, seja os seus adultos, e sim, moldou-o assim também nos primeiros 5 anos. Esta fase neurológica é essencial. Estas fases neurológicas, estas 5 fases de crescimento neurológico são essenciais, para não dizer que são elas que nos moldam, que nos criam a nossa forma de estar, o nosso futuro e a maneira como nós vamos ao longo da vida entendendo, conhecendo, vivendo e, claro, transformando tudo isso em experiências e comportamentos na vida. Nos dias de hoje, nestas questões pandémicas, é essencial pesar os prós e os contras das coisas. Sim, eu sou dos que usa máscara por respeito, mas não vou admitir desrespeito pelas nossas crianças, em especial quando isso as vai marcar para sempre. Eu não sei qual é a sua posição quanto a isto, mas eu quis aqui explicar-lhe como é que isto é importante e, se calhar, salientar de todas as aberrações que estamos a ver, salientar aquelas que são realmente importantes. Porquê? Porque mexe na pessoa para a vida toda. Há muitas formas de se conseguir criar, lidar com as nossas dores. Podemos aprender a lidar com as dores que ficaram desde essa altura. Porém, se neurologicamente as marcas forem intensas, vai ser muito difícil uma criança ser feliz. E a resposta é sempre, eles habituam-se. E isso não é um tipo de resposta que faça sentido, porque eles habituam-se a muita coisa, mas não é suposto. Nem eu quero que ele se habitue a uma coisa que não o faz feliz.